Senhor, pessoal! Tudo bom com vocês? Eu espero muito que vocês estejam bem. E eu quero falar com vocês um pouquinho hoje mais sobre a palavra de Deus. Quando alguns fariseus, mestres da lei, viram Jesus comer com os cobradores de impostos e outros pecadores, perguntaram a seus discípulos: por que ele come com cobradores de impostos e pecadores? E ao ouvir isso, Jesus lhe disse: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Não é porque eu sou cristã que eu sou melhor do que alguém que não é. Não é porque eu sirvo a Deus, que eu vou à igreja, que a gente busca, estar santo diante de Deus, que eu posso me colocar numa posição superior. De repente você é o tipo de pessoa que teve algum pecado exposto seu, você foi machucado pela igreja, você foi machucado por algum cristão, algum crente, E até mesmo ouvido palavras como você não é digno de estar ali por causa do seu pecado. As pessoas olham aquilo que você faz, às vezes, como uma lepra, que você não pode se aproximar. De repente você já pode ter sido desprezado por causa de uma opção sexual, por causa de algo que você faça que o outro considera impuro. Então as pessoas se afastam de você. De repente também você é o tipo de pessoa que ainda não fala em línguas, por exemplo. Então as pessoas se sentem mais espirituais que você porque elas falam e você não. Ou porque você não tem um dom que elas têm. As pessoas cantam, pregam, mas você é aquela pessoa mais retraída. Deus te deu outros tipos de dons. Então às vezes as pessoas pisam em você porque você não tem o dom que elas têm. Às vezes alguém olha pra você e porque você não tem uma posição muito importante às vezes dentro da igreja e elas não dão a honra que você merece. Porque a Bíblia diz que nós devemos dar mais honra para aquele que menos tem honra. Quando a gente encontra pessoas que fazem de tudo para aqueles que já são grandes, mas não conseguem olhar pelos pequeninos, isso não é uma atitude cristã. Eu queria que hoje você e eu olhássemos para Jesus. Ele sim foi o Cristo, o Salvador, o maravilhoso Jesus. Porque se você não lembra, ele lavou os pés das pessoas, ele curou, ele se colocava na posição do outro. Esse que é o mais lindo de Jesus. Tem uma certa feita que o primo de Jesus morre, que é João Batista. E quando dão essa notícia para Jesus ele poderia ter feito assim: vou pro meu canto chorar, vou ter um momento triste, porque era alguém que ele amava. Só que a Bíblia diz que a multidão ela começou a querer cura de Jesus, porque a multidão seguia Jesus para ter algo. A maioria não queria só estar ali por Jesus. Eles queriam o que Jesus podia oferecer. Então eles queriam cura, eles queriam libertação, eles queriam mudança de vida e ao mesmo tempo Jesus estava passando um momento difícil. De repente você e eu... Não, esse é meu momento de luto. Mas Jesus não. A Bíblia diz que ele teve compaixão daquelas pessoas e foi, abençoou, curou, libertou. Jesus era o tipo de pessoa que guardava a dor dele no bolso por amor dos seus. Tanto que quando a Bíblia diz, que ele chorou, uma tristeza profunda, ele disse para Deus: Senhor, passa de mim esse cálice, mas todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus era o tipo de pessoa que sempre colocava os outros à frente. Ele foi à cruz, ele foi cuspido, ele foi zombado por aqueles a que ele estava salvando. E as pessoas não deram crédito para ele. As pessoas desprezaram, as pessoas zombaram do nosso Jesus e ainda assim o amor dele permanecia intacto por nós. Talvez eu falando essas coisas você ache que é muito distante do tipo de cristãos que você convive. De repente sua família, seus pais, seus amigos são os cristãos que não têm nada a ver com Jesus. Mas eu te peço hoje que você tenha paciência. Olhe para Jesus. Ele é o nosso maior exemplo. Por mais que você já tenha sido ferido pela igreja, ferido por alguém dentro da igreja, Jesus ele quer restaurar essa dor porque ele jamais feriria você. Aquilo que fizeram não foi Jesus que fez. Por mais que seja difícil, tente não olhar para o erro dessas pessoas, para que isso não impeça a sua fé em Deus. Que a sua fé esteja tão firmada em Deus que as coisas externas não podem mexer nela, sabe? E aquela coisa assim, quando a gente está em comunhão com Deus, aquilo que acontece do lado de fora tá apenas do lado de fora. Nada que tá do lado de fora pode perturbar dentro, se dentro existe Deus. Deus, ele traz a perfeita paz, a paz que excede o entendimento. Tente tirar, por mais que seja difícil, essa mágoa no seu coração contra algum cristão, algum crente que te feriu e não tira a sua razão, porque a gente fere as pessoas, eu firo as pessoas, você fere as pessoas. Nós precisamos, às vezes, nos colocar acima das mágoas para que possamos viver em paz com Deus e fazer a vontade de Deus.
Se Jesus olhasse para as feridas que as pessoas estavam causando nele, ele não conseguiria carregar a cruz e cumprir a vontade de Deus. Se você continuar olhando para os ferimentos que as pessoas têm te causado, você não vai conseguir cumprir a vontade de Deus. Yasmin, mas a igreja não é pra mim não, porque eu sou muito errado. Por que você diz isso? A única diferença entre eu e você é que o meu pecado é diferente do seu, mas eu também sou uma pessoa que dependo exclusivamente de Deus. O Espírito Santo, ele não é um prêmio para aquele que tá perfeitinho ali na igreja. O Espírito Santo, ele é uma ajuda para aquele que tá fraco. Então, se você hoje reconhece como uma pessoa fraca que precisa de ajuda, é pra você que ele veio. Ele veio pra você que se sente indigno, pra você que se sente que o meu pecado foi tão grande que nem Deus mais pode perdoar. Não esqueça que o pecado imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso que você fez tem perdão. Se você verdadeiramente se arrepender, ele é fiel e justo pra te perdoar. Acaso algo é difícil pro nosso Deus? Sabe, o sacrifício de Jesus foi tão grande, mas tão grande, que todos os pecados, eles podem ser perdoados. Saiba que Jesus veio e morreu por sua causa. Você é a pessoa que ele quer. Mesmo com os seus erros, mesmo com as suas imperfeições, suas fraquezas, você é a pessoa que Deus quer. Existe uma grande diferença entre fato e verdade. Fato é algo que você pode experimentar ou passar, sabe? Aquilo que você está e não o que você é. Por exemplo, você estar doente, ou você foi rejeitado, ou você cometeu um pecado. Mas a verdade não. A verdade é aquilo que você é aquilo que Deus diz sobre você, aquilo que o Senhor plantou dentro de você. Por exemplo, não é porque você perdeu algo que você é um perdedor. Não é porque você sofreu um trauma, você foi traído, você foi lesado, que você seja merecedor daquilo, que você tem culpa naquilo. Pare de acreditar nos fatos e comece a dar crédito para a palavra de Deus. Seja sincero com ele. Ele ama a tua sinceridade. Às vezes você chega pra Deus e fala que o ama muito, só que você não esquece que ele conhece o teu coração. Ele sabe o que de fato acontece na sua vida. E ele ficaria muito mais feliz se você chegasse diante dele e fosse sincero e falasse: Senhor, hoje eu tô um caco. Eu tô errada diante de ti, mas eu tô aqui buscando a tua misericórdia. Aqueles que buscam a misericórdia do Senhor, esse vai alcançar. Não é aquele que chega diante de Deus, coloca uma máscara dizendo que tá tudo muito lindo. Você não precisa de palavras rebuscadas, palavras bonitas. Você precisa das suas palavras, daquilo que está no seu coração. Seja você mesmo e busque sempre mudar em Cristo. Afinal, Deus não te ama pelo aquilo que você pode fazer, mas pelo aquilo que você se tornou a aceitar o sacrifício dele, que é um filho amado.